Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Is sin affecting your life? Tua vida tem sido negativamente afetada pelo pecado? Eu explico. Devido ao pecado na tua vida, você não é capaz de funcionar, de fazer as coisas e ter o estilo de vida que Deus gostaria que você desfrutasse. Nosso Deus quer trazer sanidade às nossas vidas, em todo o sentido da palavra. Sanidade, tanto física como espiritual, com o fim de que possamos cumprir a sua vontade. Bem, tomem suas Bíblias e leiam comigo no livro de Mateus, capítulo 9. Livro de Mateus, capítulo 9. Nesse capítulo, veremos milagres. Milagres com uma mensagem. Lemos no versículo 1, lembre-se que Yeshua já esteve do outro lado do mar da Galileia, num lugar de grande rebeldia, num lugar de perversão, um lugar de desobediência aos mandamentos de Deus, um lugar que estava cheio de possessão demoníaca. Bem, ele abandona tal lugar e encontramos no capítulo 9, versículo 1, que ele subiu ao barco e passou ao outro lado até chegar à sua própria cidade. De qual cidade se trata? Falamos de Cafarnaum, Capernaum. Regressa ali com seus discípulos e lemos, no versículo 2, que eis aqui, essa importante palavra que adverte que algo importante será mencionado. E eis aqui, lhe trouxeram um paralítico, alguém que estava paralisado, e este homem estava sobre uma cama. No hebraico, é a palavra alunkar, que poderia ser como uma cama para mover as pessoas, se por alguma razão caem enfermas. Estão feridas e não podem caminhar. As colocam sobre uma cama para carregá-la. Aqui vemos um homem que está paralisado, não é capaz de caminhar. Na Escritura, o conceito de caminhar tem a ver com o estilo de vida. Quando vemos em um sentido espiritual, esse caso é físico, é um evento histórico, mas pode ter uma mensagem espiritual também. Não é uma coisa ou outra, mas ambas ao mesmo tempo. Vemos esse homem que está paralisado e o movem nessa cama móvel de um lugar a outro. E está prostrado em sua cama, e diz aqui, nessa cama móvel, e diz aqui, leiamos a segunda parte do versículo 2, e eis aqui Yeshua, diz que ele viu ao ver Yeshua sua fé, a fé de aqueles que o carregavam, mas também a fé desse homem, quem, obviamente, lhes pediu e rogou aos seus amigos que o levassem a Yeshua. Então, Yeshua, versículo 2, vendo sua fé, disse ao paralítico, tem bom ânimo. Ele disse a esse homem paralisado, tenha bom ânimo, criança. Não é a palavra filho, não é a palavra filha, não tem gênero. É um termo grego neutro que significa menino ou menina. E esse termo menino nos fala de um vínculo familiar. Alguns eruditos dizem que isso fala de um termo de carinho, que o reconhece como se fosse um parente. Assim que diz, menino, teus pecados foram perdoados. Eu te libero dos teus pecados. Permitam-me a pergunta. Você crê que foi por essa razão que esse homem veio a ele?
Obviamente, ele veio com o fim de encontrar sanidade. Esse homem queria caminhar e ouviu sobre todos os milagres que Yeshua veio fazendo. Milagres, sanidade de enfermos, de gente carregada por enfermidade, de endemoniados, e veio a ele. Teve fé, junto àqueles que o carregavam, de que Yeshua podia lhe dar a habilidade para caminhar novamente. Mas isso é o que precisamos entender. Se vamos caminhar de um modo que agrada ao nosso Pai Celestial, se vamos nos conduzir de uma maneira que nos revele, que dê testemunho da nossa fé em Yeshua, o pecado tem que ser retirado da nossa vida. Não podemos caminhar em pecado. Esse não é um testemunho agradável nem apropriado com respeito à nossa fé em Yeshua. Assim que lemos aqui, que disse a ele: teus pecados são perdoados. Versículo 3. Ele faz essa proclamação de perdão. E lembrem-se que há algumas semanas nós falávamos que o Messias tem 2 papéis principais como Messias. Chamamos a esses papéis de Messias ben Yosef, o servo sofredor que veio a encarregar do pecado, e Messias ben Davi, esse que será o rei e estabelecerá seu reino nesse mundo. O perdão dos pecados tem a ver com a obra. A razão pela qual ele morreu na cruz, para que sejamos perdoados dos nossos pecados. Ele disse isso, e eis aqui, versículo 3. Alguns dos escribas diziam dentro de si mesmos: este homem blasfema. Por quê? Bem, recordem que os milagres têm a ver com nos dar uma iluminação, de nos ensinar uma verdade. E Yeshua está fazendo milagres para revelar quem é Ele. Ele é o Filho de Deus, enfatizando sua supremacia, seu poder, sua autoridade. Assim que eles dizem: quem é esse que diz que perdoa pecados? Está blasfemando, porque só Deus pode fazer isso. Versículo 4. E Yeshua, vendo seus pensamentos. Algumas Bíblias, eu estou lendo o Novo Testamento grego, mas há 2 textos principais, o Nestle Aland, da qual se traduz a maioria da Bíblia, e também estão os textos receptos. Essa é a versão mais antiga do Novo Testamento grego, da qual se traduziu a versão King James em inglês e a Reina Valera em espanhol. Descobrimos que se tua Bíblia é de uma versão mais recente, ou seja, é dizer que usa outros manuscritos, que na realidade deixam de fora muitas frases da Bíblia fora do texto e as mudam para lhes dar mais sentido. Tua Bíblia deve dizer, e conhecendo seus pensamentos. Isso tem um sentido das nossas mentes. Ele conhecia seus pensamentos, mas não é o que as Escrituras dizem. Ele diz, vendo seus pensamentos. E você me dirá o que isso não faz sentido algum. Bem, ele vê tudo. Nada, absolutamente nada, escapa da sua vista. Quando vemos a Escritura diz, e Yeshua, vendo seus pensamentos, disse, com qual fim, ou seja, por qual razão, qual é o propósito, diz ele, pelo qual vocês têm pensamentos maus nos seus corações. Qual é o mau pensamento? Dizer que Yeshua, o Messias, estava falando blasfêmias contra Deus. Isso é um mau pensamento. Yeshua sabe tudo, porque ele pode ver tudo. Assim que ele diz, por qual razão vocês têm maus pensamentos nos seus corações? O que é mais fácil dizer? Agora, ele fará uma demonstração. Ele diz o que é mais fácil. Ou seja, qualquer um pode fazer uma oração. Qualquer um pode dizer, teus pecados são perdoados. Mas qual é a prova? Bem, isso não sabemos. E ele diz o que é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Eles conheciam todos ao seu redor. Todos os escribas e todas as pessoas ali.
conheciam esse homem paralítico. Eles o haviam conhecido por anos, anos e anos. Sabiam que não podia caminhar. Não estava fingindo nada, e eles sabiam disso. Suas pernas deveriam estar muito magras. Todos já vimos pessoas que não podem caminhar, e suas pernas são um reflexo disso. Mas no momento aconteceu. Lemos, ou dizer, levanta-te e anda, com o fim de que vocês saibam que o Filho do Homem, um termo messiânico, que o Filho do Homem tem autoridade. Vimos por várias semanas quão importante é a autoridade. Para ser mais preciso, a sua autoridade. E te pergunto, tua vida é um reflexo da autoridade dele? Se é assim, haverá mudanças. Haverá importantes mudanças no seu estilo de vida. Isso é o que as Escrituras nos ensinam. Esse homem que não podia caminhar representa um estilo de vida inadequado. Caminhar no hebraico, halahá e halehá, e caminhar na lei judaica são muito similares. Larehá é caminhar, larahá é lei judaica. Ao se referir ao estilo de vida, a como se comporta uma pessoa, dizemos o caminhar, e o que a Escritura nos revela é o seguinte: o Filho do Homem tem autoridade sobre nossa vida. E quando nossa vida o reflete, caminharemos de uma forma diferente. Diz, para que possam saber que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Portanto, lhe disse ao paralítico, a esse homem paralisado, caminha. E ele se levantou e tomou, e disse, levanta, toma tua cama e vai. E se levantou e foi para casa. Assim que um milagre se realizou. Para quê? Para manifestar a autoridade de Yeshua. E quando nos encontramos com sua palavra, quando recebemos seu perdão, o perdão dos nossos pecados, nossa vida mudará drasticamente e chegaremos aonde devemos chegar. Esse homem foi restaurado. Imagina a sua situação. Quando ele entrou à sua casa, caminhando. Imagina como foi isso, de ter uma esposa e uma família. Imagina o que eles pensariam. De não ser assim. Imaginem o que os seus pais pensariam. Hoje, alguém que era inválido pode caminhar. Se você é um estudante da profecia, saberá algo. Saberá que esse é um dos sinais proféticos do Messias. Que os dias do Messias chegarão quando o paralítico caminhar. Será um anúncio de que o Messias está entre nós. E isso era o que Yeshua estava ensinando. Que ele, o Filho do Homem, o ungido, o Cristo, estava entre eles e que ele traria mudanças em suas vidas. Versículo 8. Mas, ao contrário de tudo isso, disse, em contraste com os escribas, diz, e a multidão, ao vê-lo, se maravilhou. E o que eles fizeram? Bem, eles não disseram que ele era um blasfemo, que ele não tinha direito a dizer isso. O que fez a multidão? As pessoas comuns. Eles observaram a situação e glorificaram a Deus. Por quê? A seguinte parte desse versículo é muito importante. Eles glorificaram a Deus, devido a que ele havia dado tal autoridade aos homens. De que autoridade estamos falando? A autoridade de caminhar de maneira correta. A autoridade de mudar nossa vida com o fim de não manifestar as ataduras. A presença, o poder do pecado em nossa vida, mas expressemos o perdão dos pecados. Assim que eu te pergunto, isso é o que a tua vida está fazendo? Você tem um estilo de vida que exclama, que testifica, sou perdoado,
Meus pecados foram tirados e tenho um estilo de vida que me guia aonde devo estar, a fazer as coisas que eu devo fazer. Versículo 9. Enquanto Yeshua caminhava, viu a um homem sentado na coletoria de impostos. Esse homem se chamava Mateus. Notem que vemos a esse cobrador de impostos, Mateus. E descobriremos que Mateus é um levita. Esse homem deveria se dedicar todo o tempo ao serviço de Deus. Mas não é assim. Ele está servindo a quem? Ao Império Romano. Ele está ajudando os opressores do povo de Deus. Mas o que vai acontecer? Bem, da mesma maneira, e isso é drástico, da mesma maneira não estará de acordo, o que resulta como algo trágico para alguém que foi paralítico e agora pode caminhar? Pois agora alguém que esteve emocionalmente como paralítico, ao ponto de ter abandonado a sua gente, de não servir como levita, que ao invés de estar abençoando e ensinando aos israelitas as coisas de Deus, ao que se dedica? Trabalha o tempo todo para os romanos. Mas quando Yeshua passou por ali e viu esse homem sentado na coletoria de impostos, cujo nome era Mateus, Yeshua lhe disse: segue-me. Ele simplesmente lhe fez um convite para que ele deixasse a sua vida atual, o que ele estava experimentando no presente, e que isso se convertesse em sua vida passada. Ele convidou Mateus, lhe disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Esse convite não só é para Mateus, mas para todo mundo. Aqui está uma importante verdade. Yeshua, talvez a única vez que ele passaria por esse lugar seria esse dia. Talvez essa seria a última vez que ele convidaria Mateus. Mateus, abandona isso e segue-me. E a implicação é: vem experimentar uma nova vida, uma vida diferente, uma vida ao meu serviço. E se você atua assim, tudo, absolutamente tudo mudará. Mateus fez algo. Ele se levantou e seguiu Yeshua. Te convido hoje a deixar a vida de pecado. Deixa essa vida. Entendamos, por que Mateus deixaria de atuar como levita para se fazer um arrecadador de impostos? Ele estava, obviamente, desanimado, decepcionado. Por qual outra razão alguém deixaria o chamado de Deus e se comprometeria com o inimigo do povo de Deus? Estava chateado, estava ferido. Algo havia passado. E agora Yeshua o estava convidando a regressar. Regressa à tua casa. Vem aonde Deus quer que você esteja e receba o que Deus quer que você faça. Com sabedoria, Mateus respondeu de imediato. Versículo 10. E aconteceu que quando ele estava reclinado, isso significa que ele estava jantando, compartilhando uma refeição que talvez tenha relação bíblica, talvez uma festa bíblica ou algum mandamento. Uma reunião especial com o propósito de ter um tempo de companheirismo. Assim que estavam jantando em casa, na sua própria casa, e diz que eis aqui muitos. Vejamos, Mateus deixou seu trabalho e, aparentemente, muitos o seguiram também. Eles não tiveram que ouvir um convite especial. Eles ouviram sobre que Mateus mudou. Mateus e muitos pecadores chegaram e jantaram com Yeshua e seus discípulos. Não deveríamos sentir uma tremenda alegria? Esses indivíduos estão deixando Roma, estão regressando às suas casas, estão se comprometendo com o que Deus quer que eles se comprometam. Mas o que aconteceu? Diz que quando isso aconteceu, os fariseus viram isso e disseram aos discípulos: por qual razão seu mestre se senta para comer com os arrecadadores de impostos e os pecadores? Eles não entenderam o que estava acontecendo. Você pode ler a palavra de Deus
Mas até que você não seja seu discípulo, até que não o convide à sua vida e se comprometa com ele como teu Salvador, não será capaz de compreender, entender e perceber a verdade das Escrituras. Por isso é que muitos homens e mulheres ensinam a Bíblia, mas como não conhecem em realidade a Yeshua, nem a vida que Ele quer que eles vivam. Não, eles buscam a Ele para cumprir seus próprios objetivos. E é por isso que, todavia, seguem em trevas, justo como os fariseus. Eles disseram, por que o mestre de vocês come com tais indivíduos? Versículo 12, mas uma palavra muito importante. É uma conjunção que demonstra desunião. Eles estão pensando uma coisa e Jesus está expressando algo diferente. Mas Yeshua, ao ouvir isso, lhes disse, os fortes. Tua Bíblia talvez diga os sãos, os saudáveis ou os que são fortes. Eles não necessitam de um doutor ou um médico, mas aqueles que têm. E de novo é a palavra da qual falamos há algumas semanas. É uma palavra que não significa enfermidade, mas é a palavra kakos, que significa o mal. Aqueles que tenham o mal, ou seja, o mal nas suas vidas, penetrando, a maldade penetrando suas vidas, afetando suas vidas. E é essa a maldade que os tocou e que os tira de onde Deus quer que eles estejam. Como passou a Mateus, e ao invés de servir como levita, o que estava fazendo? Trabalhando como arrecadador de impostos. Mas Yeshua veio para restaurar a vida que Deus planejou para nós. Notem o que diz. Não são os fortes que necessitam de um médico, mas aqueles que têm o mal, a influência maligna cujas vidas estão dominadas pelo mal. Mas você vai falando aos fariseus. Esses fariseus eram eruditos, passavam toda a sua vida estudando, e por isso é muito significativo o que ele diz a eles. Vão e aprendam o que significa. E aqui cita a Escritura, uma citação do livro de Oséias. A profecia de Oséias, capítulo 6, versículo 11 diz, desejo misericórdia e não sacrifício, porque não vim chamar aos justos, mas aos pecadores. Ao quê? Ao arrependimento. É muito chamativo que ele dissesse que não vim chamar aos justos, mas o que as Escrituras dizem? Ninguém é justo, nem mesmo um. Há uma expressão para isso e se trata de um único justo, o Messias Yeshua. Ele é aquele que nunca conheceu pecado, mas sim todos os demais. Ele diz, estou aqui porque vocês têm uma necessidade. Lhes pergunto, vocês percebem sua necessidade de perdão? Sua necessidade de uma mudança radical em suas vidas? Quando vemos uma vida separada da verdade de Deus, separada do ministério do Espírito Santo, separada do arrependimento, notamos uma necessidade de mudança ou notamos que o mal está dominando? Se você não está cheio do Espírito Santo, estará cheio com uma série de coisas que desagradam a Deus. Pode que a sociedade não veja como algo ruim, mas Deus, sim. A sociedade talvez não o veja como algo incorreto, mas Deus diz que isso é mal. Se você não experimentou a verdade, está na necessidade de arrependimento. O que é o arrependimento? Há um par de definições diferentes, e não há que optar por uma ou outra, mas ambas se combinam para nos brindar uma compreensão acertada do termo. O arrependimento, essa palavra que é usada aqui, metanoia, significa depois de conhecer algo, ou com conhecimento. O que isso implica? Implica uma mudança, um regresso a Deus. Só o conhecimento da verdade bíblica nos brindará a capacidade de regressar a Deus com o fim de experimentar uma vida nova, uma vida que Deus quer que vivamos.
a vida que pela morte do Messias nos ativa e nos empodera para que vivamos. Mas esses religiosos não entendiam isso, não percebiam, não estavam conscientes das mudanças que eles deveriam fazer. Por quê? Porque eles tinham feito algo. E veremos isso quando entrarmos, por exemplo, em Mateus 15. Há outros lugares, mas é bem documentado em Mateus 15. E me refiro ao seguinte: esses fariseus estavam comprometidos com algo, e não era com a lei de Deus, não era com os mandamentos, Yeshua. Esse é o problema com muitos autoproclamados mestres da Bíblia. Eles acreditam que os fariseus eram pessoas que se apegavam à lei, mas não, eles não eram indivíduos apegados à lei. Eram pessoas separadas da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, e os substituíram com algo que se conhece como Meskor Haskanim, as tradições dos anciãos. Estavam caminhando, aprendendo, estudando e vivendo, comprometidos com essas tradições, as tradições dos anciãos. Tradições de homens e o que Yeshua nos ensina. E é isso que veremos em algumas semanas, quando nós abraçamos os ensinos dos homens. O que isso nos leva a fazer? Ele é muito claro. Quando seguimos os ensinos dos homens, abandonamos os mandamentos de Deus. E quando não estamos conscientes dos mandamentos de Deus, não viveremos o estilo de vida que deveríamos viver. E por essa razão, no final dessa passagem, fala-se sobre essa necessidade. A necessidade de arrependimento. Bem, porque você e eu não vamos com humildade diante de Deus. Todos temos necessidade de perdão porque há pecado em nossas vidas até certo grau e pedimos a Deus o seu perdão. E esse perdão está disponível porque Ele realizou a obra de redenção. Ele pagou o preço quando morreu nessa cruz, quando derramou seu sangue para que possamos experimentar o perdão. E aqui está a boa notícia: para que possamos experimentar o perdão eterno pelo sangue do Messias. E esse perdão eterno nos dá a redenção eterna, que Deus promete nunca nos deixar nem nos abandonar, nunca nos soltar, e que possamos experimentar a eternidade no seu reino. Tudo isso se inicia com o arrependimento, dando as costas ao pecado e regressando a ele. Quando fazemos isso, é quando abraçaremos essa nossa vida, uma vida da qual nunca nos arrependeremos, uma vida que te dará essa alegria interna, essa paz e essa felicidade que buscamos por toda a nossa vida. All of your life. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.